Oi, pessoal! Hoje a gente vai desvendar uma daquelas ferramentas de inteligência artificial que está todo mundo comentando, o Gemini, do Google. Se o nome soa familiar, mas na prática ainda parece um bicho de sete cabeças, então, a ideia aqui é justamente clarear esse caminho. Para começar, vamos pensar assim. Imagine ter um assistente pessoal que leu, praticamente a internet inteira. É basicamente isso que o Gemini é. A gente digita um pedido, uma pergunta, e ele responde em segundos, combinando informações de um jeito que, até pouco tempo atrás, parecia coisa de filme de ficção científica. Bom, a nossa jornada hoje vai ser dividida em 5 partes, ok? Primeiro, vamos entender de vez o que é o Gemini. Depois, como é o primeiro acesso, como dominar a arte de fazer os pedidos certos, explorar tudo o que ele pode fazer e, por fim, a parte mais importante, como usar com responsabilidade. Então, vamos lá para a primeira sessão, o que é o Gemini. Na essência, ele é um assistente de IA para conversar. Mas o que isso realmente significa no dia a dia? A principal função dele é processar pedidos. Pode ser uma coisa super simples, tipo qual a capital da Argentina, ou algo bem mais complexo, como pedir o resumo de um artigo científico. Ele pode até ajudar a ter ideias para um projeto novo, sabe? Funciona como um parceiro de brainstorming digital. Certo, agora vamos para a parte prática. Como começar a usar? O acesso ao Gemini é surpreendentemente fácil, sério. A gente resume em só 3 passinhos. O processo é bem direto. É só abrir o navegador, digitar lá gemini.google.com e entrar com uma conta do Google. Simples assim. Não precisa instalar nada, o acesso é na hora. Quando a gente entra, a primeira impressão é de uma tela bem limpa, intuitiva. Vamos dar uma olhada nos elementos principais para entender como tudo funciona. Olha só, a interface é toda centrada nessa barra de comando, a letra A, que é onde a gente digita os pedidos. Depois de clicar em enviar, ali no B, a resposta do Gemini aparece na área principal, a D. As conversas antigas ficam guardadas no histórico, em C, e as opções de feedback, em E, servem para a gente ajudar a IA a ficar cada vez melhor. Beleza, seção 3, a arte do comando. Agora que a gente já conhece a interface, chegamos no ponto mais importante. Como conseguir as melhores respostas? A chave de tudo está no jeito que a gente faz o pedido. Tem um princípio que é fundamental aqui. A qualidade da pergunta define a qualidade da resposta. Um pedido vago, como fale sobre a história do Brasil, vai gerar uma resposta genérica. Agora, um pedido específico, como quais foram os principais eventos da proclamação da República no Brasil, aí sim, o resultado é uma informação focada e muito mais útil. É bom pensar como se a gente estivesse dando instruções para um assistente. Quanto mais claras forem, melhor o resultado. Isso significa ser específico, usar as palavras certas, dizer o que se quer, uma lista, um resumo e dar um contexto se a pergunta for mais complicada. Ok, seção 4. Explorando os usos. Com os comandos bem feitos, o que dá para fazer? Vamos ver algumas das aplicações mais poderosas. Uma das áreas mais legais é a criatividade. Sabe quando dá aquele bloqueio criativo? Dá para pedir sugestões de títulos, ideias para uma história ou até umas abordagens diferentes para um projeto. Ele funciona como um parceiro de brainstorming que nunca se cansa. No trabalho ou nos estudos, o Gemini vira uma super ferramenta de produtividade. Dá para colar um artigo inteiro e pedir um resumo dos pontos principais. Isso otimiza o tempo de leitura e pesquisa de um jeito impressionante. E o mais surpreendente, talvez, é que ele também tem um lado artístico. É possível pedir um poema sobre um tema específico, uma letra de música em um certo estilo ou até o esboço de um roteiro. É fascinante ver como a IA consegue manipular a linguagem de forma criativa. Como a gente pode ver, os usos são super variados, né? Vão desde aprender e pesquisar até gerar ideias e ajudar na escrita. A grande força deles, sem dúvida, é a versatilidade. E agora a gente chega na seção final e olha, talvez seja a mais importante de todas. Com uma ferramenta tão poderosa assim, é fundamental aprender a usá-la de forma crítica e responsável. A pergunta que não quer calar, o Gemini é sempre perfeito? A resposta, sendo bem honesta, é não. E entender as limitações dele é o que separa um uso comum de um uso realmente eficaz. É muito importante ter essas limitações em mente. As informações podem não ser as mais recentes e, principalmente, a IA não tem o nosso bom senso, né? Às vezes ela pode até gerar respostas que parecem certíssimas, mas não são. São as famosas alucinações. Então, a regra de ouro é tratar o Gemini como um ponto de partida e não como a resposta final. Isso significa o quê?
Significa sempre checar informações importantes em outras fontes, pensar de forma crítica sobre o que ele responde e, claro, sempre dar o devido crédito quando o conteúdo dele for utilizado. Resumindo, os princípios são simples. Usar a ferramenta de forma ética, sem prejudicar ninguém, reconhecer a ajuda da IA e, claro, sempre respeitar as regras da plataforma. No fim das contas, é crucial lembrar de uma coisa: o Gemini é uma ferramenta. Uma ferramenta muito poderosa, sim, mas que complementa e não substitui o nosso próprio jeito de aprender, criar e trabalhar. O objetivo final dessas tecnologias não é substituir o pensamento humano, mas sim potencializar. Usando o Gemini de forma inteligente e crítica, a gente abre portas para um universo de novas possibilidades, de conhecimento e de criatividade. E com tudo isso fica a pergunta no ar. Agora que as bases estão aí, qual seria a primeira coisa a se explorar com o Gemini? A jornada de descoberta está só começando.